amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Olá, gente, que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil, seja pelos canais abertos, seja pelo aplicativo, seja pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook ou através dos canais digitais. É uma alegria poder estar chegando até a sua casa. Como sempre eu digo, pega aí o caderno, caneta e principalmente a Bíblia. Vamos juntos conhecer a palavra com Dom José Antônio Peruso. Olá, William. Olá, Vinícius, Luciano. O Luciano está mascarado, mas é porque ele quer se cuidar. A coronavírus não nos deixa em paz ainda, e é bom ser prudente. Mas o Vinícius precisa cantar, né? E aí, é só por sua causa, querido telespectador, não nos descuidamos. É porque a voz precisa sair com maior limpidez, senão usaríamos as máscaras também, você, né, William? Com certeza. Precisamos proteger nossa vida e a vida dos outros. Queridos, queridas, vamos dar um passo no estudo dos Atos dos Apóstolos. Hoje vamos saltar alguns capítulos e abordar um deles, o capítulo 4, não na sua inteireza. Vamos observar aqui um paralelo, se possível for, se dá para falar assim, um paralelo entre a vida e as ações de Jesus e as ações e o ministério dos apóstolos. William, hoje é o capítulo 4, versículos 1 a 22, um pouco longo. Isso. Então não leremos na inteireza. Vamos, por exemplo, vamos até o versículo 12. Você começa no versículo 1 até 12, William. Depois daremos outros passos. Vamos tentar caminhar com maior celeridade, porque o tempo corre e os Atos dos Apóstolos é um livro extenso. Força, meninão. Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciarem Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatan, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los: com que poder ou por meio de que nome fizestes isso?
Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhe disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ótimo. Este é o capítulo 4. Mas da outra vez, meu irmão, minha irmã, da outra vez nós não tínhamos visto todo o capítulo 3. Nem é possível 28 capítulos para os Atos dos Apóstolos. Vamos ficar por muito tempo aqui. Temos que dar alguns saltos. Mas é importante que recordemos alguns dados importantes do outro encontro. Vamos lá. Você queira ler, por favor, William, o capítulo 2, versículo 42 até 47. Controle-se, menino. É importante que tenhamos tudo isso bem presente. Nós queremos compreender o que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos é o mesmo do terceiro evangelho. Nós precisamos compreender o que ele pretendia dizer. Senão nós fazemos dos textos aquilo que nos convém. 2, 42 a 47, por favor. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Estes versículos, William, eles retratam como é que o autor, Lucas, idealizava a vida eclesial, a vida da igreja. Como é que ele sonhava, como ele gostaria que fosse a igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. Eu vou tomar um exemplo, eu já repeti aqui muitas vezes. Quando você casou com a Cristiane. Com a Cris, que você chama de Cris, é isso? Sim. O sonho era de uma vida familiar repleta de harmonias, não é? Sim. Nada vai frear ou refrear o nosso amor. Que tudo seria uma integração maravilhosa. Que os filhos nasceriam e completariam e complementariam um jogo de harmonias muito bem integradas. E casaram-se. E você descobriu que precisou casar com os defeitos da crise e ela com os seus. E que a paternidade não é tão tranquila e simples quanto se supunha, não é isso? Verdade. Assim, querido telespectador, Lucas imaginava, idealizava, ele escrevia com este sonho ideal, não por mas quando não queremos chegar a um ideal do melhor,
também não perceberemos o mediano que talvez precisemos superar. Quando não temos metas definidas, qualquer meta parece servir. E Lucas pretendia uma igreja marcada por profundas experiências de fraternidade. E então nós vamos observar algumas características. Você leu. Eram assíduos no ensinamento dos apóstolos. Ou seja, havia uma palavra que os orientava, a dos apóstolos. Não é uma fé feita de uma religiosidade de conveniências. Há uma palavra de autoridade que me ensina a seguir e a crer em Jesus. Comunhão fraterna. A comunhão fraterna está aí a indicar o caráter de igualdade de todos. Fração do pão, comunhão de mesa, comunhão de vida. A primeira comunidade assim sonhava, Lucas. Orações. Quem ora interpreta tudo a partir de Deus. Quem não ora interpreta a partir dos próprios critérios. Mas eu gostaria que você lesse, por favor, os versículos 44 e 45. Todos que tinham abraçado a fé, reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos segundo as necessidades de cada um. Naquele tempo, William, era muito grande a pobreza entre aqueles primeiros cristãos. A carestia era imensa, como nesses tempos de pandemia, desemprego e fome. E quanto sofrimento. Também que belas experiências de solidariedade. Vendiam tudo, punham tudo em comum, mas e quando acabava? Daí havia um círculo ainda mais amplo de pobres e mais pobres. O que pretende o evangelista? Mais do que dizer que tudo se tornava comum, a intenção do evangelista não é de maneira, não quer enfatizar ele especialmente que todos se tornem pobres, mas que nada falte a nenhum deles. Para que nada falte, para que cada um deles possa dispor do que precisa, alguns que têm mais precisam oferecer mais. Não se trata, pois, de tornar um grande mundo de despojados que todos partilham de maneira automática e espontânea. Não é isso. É que na comunidade dos que seguem Jesus há preocupação com aqueles a quem falta quase tudo. Ou seja, William, não é possível seguir Jesus Cristo ao modo como seguiram os primeiros apóstolos, sem uma preocupação com aqueles que mais precisam. Não por razões sociológicas, por causa de Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo 2. Mas por que estou a enfatizar o capítulo 2 se queremos ver o 4? Porque o que há lá no 4 é um passo seguinte daquelas experiências primeiras do capítulo 2. Então eu gostaria de convidá-lo, querido telespectador, querida telespectadora, o que temos no capítulo 3? Depois o capítulo 2, aquelas experiências primeiras de comunhão, uma comunidade assídua nos ensinamentos dos apóstolos, nas orações, na comunhão fraterna, para que não faltasse o necessário a nenhum daqueles membros das primeiras comunidades. E aí no capítulo 3, o que temos? Por favor, William, só o título. Cura de um aleijado.
3:1? Fala de Pedro e João estavam subindo ao templo. Né? Então leia. 3:1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração na hora nona. Hora nona ao meio-dia. E daí? Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo chamada Formosa. Aleijado de nascença. Difícil saber do que se tratava, mas é alguém que desde o nascimento era alguém que não conseguia caminhar, que na cultura bíblica significa um homem sem rumo, uma pessoa sem metas, sem horizonte de vida. E Pedro, por graça, o curou. E então, no capítulo 4, aqueles dois, Pedro e João, foram levados ao Sinédrio. Sinédrio era o tribunal, foi o tribunal que julgou Jesus e decidiu pela sua morte. Aqui também eles são levados ao Sinédrio. E agora começamos as nossas verificações. Capítulo 4, versículo 1. Você queira ler, William? Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Leia 4:1. 2. Vai o 2 também já. Contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus. Os saduceus, isso, volta aqui, sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. No tempo de Jesus havia vários partidos religiosos. Os fariseus, em Jerusalém, mas no interior da Palestina, observância da lei. Cumprir as normas cotidianas da lei, 613 regras religiosas para observar. Era muita severidade, viu? Você com os 10 mandamentos esperneia. A gente já rala, né? E aquele tempo era 613. Só o Vinícius, ele tira de letra. 613 mandamentos para ele é fichinha, não é? Fariseus, o Messias virá quando observarmos a lei. Então observavam com toda a severidade. Jesus fora acusado de transgredir a lei, isto significa estar retardando a vinda do Messias. Havia o grupo dos saduceus, aqueles que administravam o templo, ricos. Não acreditavam na ressurreição, não esperavam o Messias, não desejavam que viesse. Aquele templo que movimentava muitos recursos e muito dinheiro parecia lhes bastar. Então, o templo dos saduceus. Este grupo começou a hostilizar os apóstolos, já hostilizaram Jesus. Os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. O que houve lá o que tem lá no versículo 2? Versículo 2. Contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estão contrariados. A indignação dos saduceus não está propriamente ligada à ressurreição de Jesus, mas à ressurreição dos mortos, o que eles não acreditavam, e contrariados por vê-los ensinar e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Todavia, a ressurreição dos mortos, trazida por este nome e este homem e esta história. Não é simplesmente anunciar que Jesus, aquele corpo sepultado, saiu de lá do sepulcro e agora foi revitalizado. William, não é isso. Significa que tudo o que Jesus tinha ensinado, rapaz,
ao ressuscitar, ressuscitou o ensinamento, ressuscitou a palavra, ressuscitou a bondade que ele apresentara de Deus, ressuscitou a ideia de um Deus misericordioso e Pai. Lá no templo não pensavam assim de Deus. Não é um debate. Nós cristãos dizemos que é a ressurreição, os outros dizem que se trata de reencarnação. Não, não é esse tipo de debate. A figura de Jesus, é Ele o centro que faz vencer tudo aquilo que pode impedir a humanidade de se aproximar de Deus. A morte é a potência mais implacável. Só que aquele Jesus fora um forte crítico do comportamento dos saduceus, que irá voltar a e do modo deles apresentarem a figura de Deus. Um Deus de triunfos, de vitórias, de conquistas, de domínios, de grandezas humanas. Projetava em Deus aquilo que era a vaidade das pessoas, o anseio de poder. Vamos ao versículo 3. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. 3 e 4. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. Caramba! Vamos lá. Lançaram mão neles. Podemos voltar ao versículo 3. É a primeira vez que são presos aqueles seguidores de Jesus. Jesus fora preso, também eles são presos. O destino de Jesus, o destino do discípulo ou melhor, enganei-me. O discípulo segue Jesus e partilha em si, na sua vida, o destino de Jesus. Jesus foi encarcerado, ei-los aqui se assemelhando ao encarcerado. Até a manhã seguinte, e os 5.000 homens lançaram mão, mas agora vamos ao 4. Agora o redator, Lucas, noticiou, eles foram presos. Por outro lado, olha o contraste, de um lado prisão, de outro conversões. Não esqueça, de um lado prisão, de outro conversões. Como se fosse um estribilho. Telespectador, fixe aí, de um lado prisão, de outro conversões. Tem intervalo? Enquanto isso você fica repetindo aí, no sofá, de um lado prisão, de outro conversões. E você também aqui. Olha, gente, vamos para um breve intervalo. Eu quero lembrar que nós estamos no mês de junho. Nós temos uma campanha, fazemos uma campanha todos os anos de melhoria dos nossos equipamentos, de expansão da TV Evangelizar. Então você que faz parte da nossa família, você pode fazer a sua contribuição extra e ajudar, fazer com que essa mensagem possa chegar mais longe. Voltamos já. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre.
ressuscitou, Ele vive para sempre. Estamos de volta, segundo bloco do programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. A nossa saudação, algumas mensagens que chegaram pelas redes sociais. A Margarida de Maringá nos acompanhando pelo canal aberto, João Paulo de Curitiba, canal aberto, Ana Flávia, Juiz de Fora, canal 15.1, canal aberto também, a Mara de Belo Horizonte sempre nos acompanha pelo aplicativo, e a Luzia de São Paulo nos acompanha pelo canal digital. Ah, William, quando eu estava em Francisco Beltrão, eu ajudei a se estabelecer lá o mosteiro das Irmãs Carmelitas, e elas dizem que participam do programa porque querem ver você. Ah, tá. Então, mande uma saudação para as Irmãs Carmelitas lá de Francisco Beltrão. Olha, nossa saudação, nosso abraço, nosso carinho a todas as irmãs que nos acompanham aí em Francisco Beltrão. São monjas. Monjas. Oram também pela sua conversão. Olha, isso é bom, Porque, hein? olha, aquela primeira vez lá de Pedro deu 5.000. Mas agora dá uma mão de obra para a gente se converter. Telespectador, esse número, 5.000, não é que eram... Como ia poder, num discurso só, 5.000 pessoas se converterem? Não é um indicativo numérico, aritmético. É força simbólica da expressão. Muita gente. E mais do que falar de sucesso, o autor quer dizer da irrefreável potência da palavra de Deus. Lembra do Pentecostes, telespectador? Lembra, William? A irrefreável potência da palavra de Deus. É isto que o autor pretende que o seu leitor compreenda. Outro detalhe, queira ler aqui, William, comigo, você lê. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. Isto é, não é pelo milagre daquele paralítico de nascença que eles creram. Eles creram porque a palavra fora proclamada. É o anúncio da palavra de Deus que converte, não o sucesso de algum milagre. O evangelista Lucas não diz exatamente isso de maneira formulada, mas ele pretende que o seu leitor perceba e compreenda. Conversão é resultado da palavra proclamada. A adesão à fé procede do anúncio. Por isso, William, é muito importante também nas nossas celebrações o lugar da homilia. Preparar boas homilias para nós padres. Ei, telespectador, ajude o seu padre a preparar boas homilias. Vai fazer um bem imenso ao padre e fará um bem imenso a você. O objetivo, crescer na fé. Vamos ao texto seguinte. O que temos lá daí? Os versículos 4 e agora 5, por favor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. E também os 6. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatan, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Viu, William? Lá no capítulo 22 do Evangelho do Evangelho de Lucas, 22:66, também se reuniram os chefes, os anciãos e escribas.
O que o autor pretende, Vinícius? Quase que como numa estrada com 2 trilhos. De um lado, a história de Jesus, de outro lado, a história dos discípulos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, anciãos e escribas. Num dia, pela manhã, em Jerusalém, no caso de Jesus, reuniram-se. Estabeleceram o sinédrio e avaliaram, julgaram e decidiram, tomaram decisões acerca de Jesus. Os discípulos também. Viu, meu irmão, minha irmã, ser discípulo de Jesus não é só ter os benefícios do seguimento, como que alguém cheio de onipotências miraculosas vai nos beneficiar. É fazer o caminho, as escolhas, percorrer o caminho e as escolhas do Senhor. Perdoar como Ele, crer como Ele, abandonar-se à providência como Ele, ter compaixão como Ele. A realização humana nunca se dá por sucessos alcançados, mas por fidelidades experimentadas e vividas e acalentadas. Vamos um pouco mais para outra página, por favor. Estava presente o sumo sacerdote, Anás, também Caifás. Como no versículo anterior, reuniram-se e estavam, e agora estão presentes Anás e Caifás. No tempo de Jesus, lá estavam Anás e Caifás. Aqueles que rejeitaram Jesus antes, rejeitam a igreja agora. E os discípulos que seguiram Jesus antes, seguem-no agora. Meu irmão, o autor pretende que compreendamos isso. Não queremos apenas ter favores da fé, mas somos chamados a percorrer aqueles caminhos de entrega, também de seguimento, que a cruz está a solicitar. Vamos mais, outro versículo, agora 7 e 8. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Fizestes isso, agora não está a se referir à pregação da palavra, mas ao prodígio daquela cura, a vida. A pergunta é: pela força de qual pessoa? Estão no templo. No templo de Jerusalém, aproximadamente 10.000 ovelhas eram sacrificadas por ano para oferta a Yahvé. Era muita religiosidade, nem por isso curava aquele paralítico. Aqueles 2 cristãos que andaram seguindo o Nazareno, agora fazem isso. Está aqui a preparar essa pergunta: com que poder? Qual é a força? Por meio de que nome? Quem é a pessoa? Fizestes isso? Passa para outro versículo, por favor. Então Pedro, repleto do Espírito Santo, a força é o Espírito de Deus. E em nome de quem? Vamos observar. O versículo seguinte vai nos ajudar. Vamos observar, e Pedro começou a falar. Então vamos já ao versículo 9. Uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo
E de que maneira ele foi curado? Isso, vamos ficar aqui, antes de passar ao 10. Olha a resposta de Pedro, antes de passar ao 10, isto. Queira retroceder ao 9, ao 8, ao 7. Com que poder ou por meio de quê fizestes isso? Ei, telespectador, eu gostaria de insistir. Para o leitor de qualquer tempo e de qualquer lugar e de qualquer época, há uma intenção do autor aqui. Ele compõe a redação de maneira a que o leitor perceba com que poder ou por meio de que nome. O leitor que lê é alguém que crê em Jesus Cristo. O autor escreveu para resgatar do leitor aquelas disposições interiores de fortalecer a fé que já professa. E para quem não conhece, então vem o anúncio do querigma logo a seguir. 7, 8, querigma. Você sabe o que é querigma, William? Querigma é aquele anúncio da Boa Nova, o início da caminhada. Eu gostei mais do seu gesto, aqui sim ficou bem claro, é aquele início, isso. Agora compreendi. Aquele primeiro anúncio aos cristãos. O querigma, filhão, é aqueles princípios, aquela essência primeira, aqueles elementos constitutivos da fé que professa, aquele resumo mais consistente e denso de verdade. Jesus Cristo é o Salvador, Ele morreu, Ele está vivo, Ele nos salva. Você fez assim, e eu fiz assim. É preciso, olha o poder da palavra, só o gesto também não é suficiente. Então vejamos aqui, chefes do povo, e aliás, querigma, telespectador, vem da palavra do verbo grego kerusein, que quer dizer pregar. Querigma é aquela pregação primeira, mais originária, daqueles elementos essenciais que fazem parte da fé cristã. Jesus Cristo se tornou pessoa humana. Jesus Cristo nos amou, abraçou a cruz, nos amou desde a cruz, ressuscitou, Ele está vivo e é o nosso Salvador. Eis o querigma. E esta palavra, ou esta mensagem era proclamada com vigor e paixão, porque estavam repletos do Espírito Santo. Mas vamos ao versículo 9, por favor, é lá que eu quero que interessa. Olha o paradoxo. Uma vez que somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo, isto é, nós somos interrogados por pessoas, por juízes, acerca de um bem, de uma graça oferecida a um enfermo. E de que maneira foi curado? O autor aqui está querendo colocar novamente, numa linha de paralelismo, Jesus e o discípulo. Jesus foi julgado, foi aprisionado e julgado por causa do bem que fizera. Lembra a pergunta de Pilatos? Mas eu não vejo nada de mal aqui. Agora os discípulos também estão sendo interrogados, são interrogados pelo bem que fizeram. O evangelista e o autor dos Atos dos Apóstolos é o mesmo. Ele pretende que o leitor de qualquer tempo se encante com a mensagem e com a experiência primeira dos cristãos e aprenda com os cristãos da primeira hora que o seguimento de Jesus comporta também a coragem de, com Ele,
abraçar a cruz. E de que maneira ele foi curado? Agora fala de cura. Lá no versículo 11 ou 12 vai falar de salvação. A cura física é sinal materializado de uma salvação que está em ato. Vamos ao outro versículo, por favor. E aí a resposta de Pedro. Você leia, William, sem parar. Comece no 9 e vai ao 10 sem intervalo. E eu paro. Uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo, de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. Em nome de Jesus Cristo Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Um instante, vem comigo, William. Vai lá, queira ler, William, primeira linha. Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. Olha aqui a expressão solene. Seja manifesto a vós todos e a todo o povo. É uma introdução solene sobre uma verdade que virá enunciada logo a seguir. Olha aqui o querigma. É em nome de Jesus Cristo. O nome quer dizer a pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo Nazareu. É a pessoa de Jesus Cristo. No capítulo anterior, fora anunciado que ele estava vivo, ressuscitado. É o nome de Jesus Cristo, Nazareu. Nazareu é a cidade de Nazaré que era desprezada. Jesus Cristo, Nazareu? É, o Nazareu. Aquele a quem vós crucificastes. Olha aqui o contraponto. De um lado, vós crucificastes. De outro, Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha o contraponto. De um lado, a crucifixão, morte humilhante, o homem, a humanidade. De outro lado, a ressurreição, glorificação da parte de Deus. Uma contraposição que coloca em evidência os atores da história, a humanidade que peca rejeitando o Nazareu, Jesus Cristo, e Deus que o ressuscita para salvar a todos aqueles que crerem no ressuscitado. Novamente, vai lá, por favor. Aqui, Deus ressuscitou dentre os mortos. Um pouquinho mais. E por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É por seu nome, por nenhum outro. Aí, Jesus Cristo, o único, e não há outros salvadores. É outro que este homem se apresenta curado diante de vós. Apresentar-se curado diante de vós está a dizer: veem, percebem, constatam, contemplam, não podem enganar, não podem delirar. Foi ele. Eis aqui o querigma. Em nome de Jesus Cristo, vós crucificastes, Deus o ressuscitou, é por ele, e ele está vivo. Querigma, viu, meu irmão, minha irmã, o querigma, a Renovação Carismática Católica gosta muito desse termo e se serve muito. E quanta gente, de fato, evangeliza, não porque faz um discurso, uma espécie de teatro religioso. Jesus te ama. Ele morreu e ressuscitou. Um sorrisinho. Não. É pela alegria que irradiam ao pronunciar
uma verdade destas porque procede da interioridade mais profunda. Para evangelizar não é preciso novidades, é preciso alegria ao anunciar a vitória do Senhor Jesus. Vamos aos outros versículos. 11, você pode ler, Will? É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Novamente, veja, telespectador, telespectadora, no versículo anterior, vós o crucificastes, Deus o ressuscitou. Agora, pedra desprezada por vós, pedra angular para Deus. Novamente o contraponto. Na realidade, todo discípulo de Jesus terá que ter o modo de pensar e de interpretar e de viver de Jesus. Paulo escreveu aos Coríntios que a sabedoria humana Deus a vê como loucura, e a sabedoria de Deus se afigura como loucura para o homem. Isto é, Vinícius, não existe seguimento a Jesus Cristo sem que nos despojemos de interesses, de egoísmos e de vaidades. Porque olhe, meninão, você é o Luciano, porque facilmente podemos enunciar discursos religiosos sem precisar amar os inimigos, sem precisar perdoar ou dispensando-nos da caridade e do perdão. Todas estas possibilidades de viver o seguimento de Jesus vão requerer de nós despojamentos, se não é apenas religiosidade. Ser religioso ainda não é seguir Jesus Cristo, é fazer liturgias, mas não necessariamente configurar-me a Ele. Olhem, Ele é a pedra desprezada por vós, os construtores, pedra angular para Deus. Precisamos um pouco de tempo para falar da pedra angular, mas eu tenho medo de levar umas pedradas, então vamos fazer um intervalo. Vamos então para o nosso intervalo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, acione o sininho para que você possa receber, toda vez que a nossa equipe subir um novo programa para o nosso canal do YouTube, você é avisado. Voltamos já. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Estamos de volta, terceiro e último bloco, a nossa saudação às pessoas que deixam a mensagem nas nossas redes sociais. O Tiago de Colombo, o Alberto de Foz do Iguaçu, a Cecília de Caucaia, no estado do Ceará, a Rosalina de Chapecó, Santa Catarina e a Cândida de Cuiabá, Mato Grosso. Ótimo. A todos estes,
É difícil mencionar o nome, a região, mas parece que o número é grande. Eu sou grato. E o William mais ainda, porque aqui é ele o charme do programa. E a palavra é a grande protagonista. Eu tinha esquecido. A Tere. A Tere é esta menina que aparece aí nesse quadro menor, que faz a tradução em Libras, porque aqueles nossos irmãos com dificuldade, deficiência auditiva, têm tanto carinho pela palavra, é impressionante. E ela então se põe a traduzir para ajudá-los. O que é uma pedra angular? Não é o sistema de construção de edifícios daquela época, não é o de agora. A pedra angular é aquela que forma o ângulo central, é uma pedra só. Se ela não estiver lá, o edifício não se sustenta. É uma espécie de fundamento permanente. Então, a pedra desprezada pelos construtores é lá do Salmo 118, esta frase. A pedra desprezada pelos construtores tornou-se pedra angular, o fundamento permanente. Para a conversão é necessário mudar os critérios e mudar a mente, além dos comportamentos. A lógica não é o que faz bem a mim, mas o que faz bem ao outro. Aí eu me encontro. O que foi rejeitado aqui, o modo rejeitado pelos construtores, foi o modo preferido de Deus. No caso de Jesus. Vamos lá, o versículo seguinte então. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, lá no versículo 9 ou 8 falava daquele que foi curado. Agora é pela força de Jesus, pelo nome de Jesus. Agora volta o nome, mas não é para curar de doenças físicas, a paralisia, aquele caso, mas é a salvação. O que é a salvação? Uma pessoa salva. Nós dizemos que alguém foi salvo porque estava sob risco de morte. Foi tirado desse risco, foi salvo. Morte física. Mas neste caso, que estava sob risco de perder a comunhão com Deus. E agora estão salvos para Deus. Esta expressão, debaixo do céu, é uma forma usual da época para afirmar que a totalidade do mundo que existe é muito pequena para conter a grandeza da salvação, da mensagem da salvação que nos chegou. Não há nada tão grande. Vamos então, mais um passo. 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João. Viu, William? Vai até o 22 agora, porque nós fomos até o 12 no início. Vai até o 22, por favor. O senhor quer que leia tudo ou do 3 Vai ao em 22? sequência até o 22. Tá. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Mas vendo com eles, de pé, o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com esses homens? Que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja.
Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Agora vamos ao versículo 13, por favor, retomemos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Um instante só. Ao ver a intrepidez, coragem, não havia nenhuma hesitação no que falavam, verificando que eram homens iletrados. De um lado, impotência. De um lado, até a inteligência estava muito limitada, pouco desenvolvida. De outro, intrepidez. Dos dois. Olha a contraposição. Além de não letrados, também não tinham posição social. Ficaram admirados, ficaram maravilhados. O maravilhamento nos escritos de Lucas é uma maneira típica de expressar ou de referir a surpresa, a exaltação, o encanto que a experiência suscita. Por um lado, admiraram-se, maravilharam-se, reconheceram-nos, estes aqui fazem parte daqueles que há pouco tempo atrás seguiam aquele crucificado. Bem, já no tempo de Jesus, maravilhavam-se por um lado, e ao mesmo tempo hostilizavam-no por outro. Se fizeram com Jesus, vão fazer com os apóstolos. Não podem se contrapor, ficaram admirados, reconheceram-nos. É verdade, os que estiveram com Jesus. Se Pedro falara do nome de Jesus, eles estão maravilhados porque em nome de Jesus há intrepidez, há maravilhamentos suscitados. O que tem? Como reagir diante da constatação do que ocorre com aqueles? Vejamos o versículo seguinte. Mas, vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. De um lado, o nome de Jesus. De outro, o curado pelos apóstolos em nome de Jesus. Voltemos ao 13. Eram homens iletrados, mas ficaram admirados. Contemplam, veem. Vamos ao 14. Mas vendo com eles de pé o homem que fora curado, constatam de maneira inequívoca. Não podiam dizer nada em contrário. O evangelista pretende colocar em evidência: não creem porque não querem crer. Isto é, quando se quer, quando se busca, o ressuscitado se deixa encontrar.
quando não se quer aceitá-lo, até mesmo aquele curado que está de pé diante deles, até mesmo ele tem pouco a dizer para quem não quer crer. Crer é um dom. O que é crer? O que é ter fé? Já expliquei outras vezes, mas vamos aqui. Não é aquele esforço psicológico e mental para dizer que vai acontecer, e eu digo a mim que será, eu tenho que fé que vai acontecer assim, e espero que aconteça. Não é esta experiência de fé. Um homem ou mulher de fé não faz esse tipo de exigência ou de estratagema psicorreligioso. Segundo a perspectiva dos evangelistas, há 3 comportamentos de quem crê. 1, 2, 3 aqui, 3. Se cair um, cai tudo. Confiança, confiar. Eu me entrego, eu sei quem é aquele em quem coloco as minhas disposições e as minhas esperanças. Não programo o resultado, mas eu sei da grandeza daquele em quem eu confio. Abandono, eu me entrego. Eu não cobro, não espero necessariamente que eu tenha sucessos. Nem vou pedir que seja poupado da cruz. Eu me entrego porque confio. Obediência. Audire, escutar. Eu faço sigo a palavra que ouço. Eu entrego a minha liberdade. Eu ofereço a minha liberdade em favor do que eu ouvi. Da palavra que me foi proclamada. Voltemos ao 13. Ficaram admirados, mas não quiseram confiar. Vai ao 14. Não quiseram aderir a Jesus que fizera, na palavra dos apóstolos, aquele prodígio. Não é para seguir o milagre, mas seguir aquele que operou o milagre. É maior o milagre ou maior a pessoa que o realiza? Viu? O milagre, de alguma maneira, ele tem seu fim na história. Uma pessoa que estava doente ficou miraculosamente curada, mais adiante haverá o fim. Um fato miraculoso de qualquer natureza, ele se esgota em si mesmo depois. Agora, o autor do milagre, ele é maior do que o feito realizado. Então, é para confiar na pessoa e não se fixar no efeito. Não é para gostar só do abraço, é para gostar da pessoa que abraça. O abraço, ele se acaba. O relacionamento com a pessoa pode perdurar. Também aqui. Então eles não quiseram crer. Vamos ao versículo seguinte. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar. Isto é, voltemos ao versículo anterior. Vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Nada pode refrear o caminho do anúncio da palavra.
nem aqueles que são adversários. Sabe, os cristãos primeiros, eles tiveram que fugir de Jerusalém porque perseguidos, e daí para onde foram levaram a mensagem. Aquilo que parecia uma perseguição, na realidade foi oportunidade para evangelização. Sempre porque os que atuam fazem-no motivados pela força do Espírito Santo. Você que trabalha na catequese, na pregação, faz parte de algum grupo de reflexão, nunca esqueça, mais do que sua competência, é sua intimidade com a palavra que será evangelizadora. Não é o que é capaz de fazer, mas com que entrega o faz. É a força do Espírito de Deus que define tudo. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar. E deliberar o quê? Versículo 16. Dizendo: que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Olha a ironia aqui do autor. Realizou-se um sinal notório. Não podem contestar. É claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Aí vai proibir que fale. Ou seja, pretendem vetar algo que já circula por toda Jerusalém. Onde o Espírito de Deus atua, nenhuma força refreia. Pode até prender as pessoas. O Espírito Santo não prendem e não o fazem cessar. Não, olha aqui, essa frase última é ilustrativa. Não podemos negá-lo. Vamos fazer o quê? Vamos ver a resposta que eles dão, versículo seguinte. Mas, para isto, não se divulgue ainda mais entre o povo. Proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Mas para que isso não se divulgue, proibamo-los com ameaças. Na realidade, a expressão usada pelo autor, proibamo-los, e daí o versículo 18. Vamos ver também o versículo 18 junto. Vai o 18. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. Ordenaram-lhes que absolutamente, aqui para nós, é um advérbio, de maneira que quer dizer enfática, sem nenhuma concessão. Não existe esse termo em nenhum outro lugar no Novo Testamento, somente aqui. E o significado qual é? É uma proibição reforçada com grande veemência, quase a dizer, dizendo claramente, com toda a autoridade da qual fomos constituídos, proibimos. Olha aí a estupidez. Vejamos o versículo anterior, 17. Mas para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los. Na realidade, quando Paulo também se converter, nós vamos encontrar, Paulo, não adianta combater contra o aguilhão. Aqui também, que não aconteça de combater, de lutarmos contra o Espírito Santo. Aqui o evangelista, o autor quer que se perceba, o princípio da autoridade é apresentado sob forma de pergunta, versículo 18, vai lá. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. E daí o 18? No entanto, Pedro e João responderam. 19, desculpe, no entanto.
Julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. O princípio da autoridade divina é apresentado em forma de pergunta, para dar ênfase. Julgai que é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Falta aqui uma interrogação, que no texto original tem. Isto é uma pergunta, para que respondam como? Não podemos. É uma forma retórica, mas o que pretende? Sabe que nesses dias de pandemia, até recebi umas mensagens, está obedecendo aos homens, mas não a Deus. Vamos aqui esclarecer um pouco. Julgai que é justo, aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus? Não. Mas Deus não quer que os filhos seus descuidem da vida sua e dos outros. Então não se trata de pegar a pergunta solta por aí ou a afirmação e dizer que estamos a obedecer mais aos homens do que a Deus. Não, é desvirtuar a palavra de Deus para defender uma ideia que é sua. Pois bem, vamos mais um pouco. E daí, segue. Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos porque em nós há uma força maior do que as nossas próprias potencialidades. Ou seja, nós pertencemos a quem nos tomou, a quem impregnou nossa existência, ao Espírito de Deus que nos mantém no caminho da fidelidade a Jesus Cristo e obediência à sua verdade. O que quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Antes de qualquer processo pessoal, de serviço comunitário, onde forem, em qualquer contexto e circunstância, que tudo seja precedido de momentos orantes de intimidade com o Espírito de Deus. E nada vai frear o bem que podemos fazer. Mas se faltar o Espírito Santo, até os nossos vigores se tornarão forças frágeis ante as adversidades com as quais nós vamos nos deparar. Sem o Espírito Santo, tropeços. Com Ele, até nos tropeços somos vencedores. Sigamos com os Atos dos Apóstolos. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Estamos chegando no final. Obrigado a você que contribui com essa obra de evangelização. Você que ainda não faz parte, é fácil, é só ligar para o telefone que está aparecendo. Até o próximo programa. Evangelizar é preciso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.